Olá, almas sombrias! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui algumas teorias que eu tirei da minha cabecinha louca e também baseadas em algumas pesquisas que eu fiz na internet do que nós podemos esperar de Invocação do Mal 4, o último ritual. Eu sei que eu coloquei uma enquete lá no canal do Sombria no Instagram, perguntando qual tema que vocês queriam, e o tema mais votado foi em algum caso específico dos Warren, que não são tão conhecidos assim. Só que eu fiz algumas pesquisas e eu achei casos, mas não achei imagens, eu queria trazer imagens para vocês. E aí eu pensei o quê? Invocação do Mal 4 tá muito em alta aí e tem especulações de qual vai ser o caso desse último filme. Só que hoje eu tava vendo aí algumas behind the scenes dos filmes anteriores e aí eu pensei, vou dar uma olhada de novo no trailer do filme novo, que vai vir aí em setembro, e observar detalhes, e aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo trazendo algumas teorias que eu peguei aí em relação a alguns detalhes do trailer pra gente destrinchar aqui e chegar numa possível solução do que pode ser esse último filme, mesmo já tendo aí quase uma confirmação de qual será o caso focado nesse último filme de Invocação do Mal. Se você é fã de conteúdos sobrenaturais, já segue o canal, se inscreve aqui, tá? Deixa o seu like no vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Além disso, se você tiver relatos ou casos paranormais, sobrenaturais, mande para contatosombria@gmail.com, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo e eu leio o seu relato aqui no canal, porque de vez em quando estou fazendo vídeos lendo relatos da internet e também quando mandam relatos para mim eu incluo nesses mesmos vídeos. Então bora lá pro vídeo de hoje. Como eu disse no começo desse vídeo, fui assistir o trailer de novo, que eu já tinha assistido quando lançou, e aí eu reparei que no trailer aparecem figuras célebres aí desse universo de Invocação do Mal, como Annabelle, como Valak, e se eu não tô louca assim, eu percebi uma figura muito parecida com a Bathsheba nesse trailer de Invocação do Mal 4, o último ritual. Nós temos aí 3 demônios, né? Os demônios principais dos filmes. Por exemplo, a Annabelle é só a boneca que foi utilizada por um demônio chamado Malthus. E além de Malthus, nós temos Valak e também temos a Bathsheba, que é o primeiro filme de Invocação do Mal. Não na ordem cronológica, é o primeiro filme mesmo ali da família Perron, onde a mãe é possuída pela Bathsheba e tem todo aquele caos que vocês já conhecem. E aí, como eu disse, nesses 3 filmes que nós já temos e mais esse quarto, aparecem aí essas referências, inclusive até daquela armadura do samurai, mas que aquilo ali foi invenção, aquilo é tudo fictício, não tem nada documentado em relação aos casos dos Warren sobre samurai, essas coisas. Até no último filme da Annabelle, né, Annabelle de Volta para Casa, tem até um pouco desse protagonismo dessa armadura que fica ali no Museu dos Warren, mas de fato aquilo ali não é nada da vida real, não é nada baseado em fatos da vida real. E aí, como eu disse, né, a Annabelle, por exemplo, foi utilizada pelo Malthus para poder fazer todas as atrocidades, assim como o espírito do Bill Wilkins foi utilizado pela Valak para poder fazer tudo o que fez. Então nós temos esses antagonistas, né, a boneca, a Annabelle e o espírito do Bill Wilkins, mas nós temos os protagonistas de fato, que são Valak e o Malthus nessa situação toda, e a Bathsheba. Mesmo no trailer, tendo aí a aparição dessas figuras, em diversos sites americanos e brasileiros também que falam sobre assuntos sobrenaturais, já é praticamente certo que o tema que vai ser abordado nesse último filme vai ser um dos casos mais célebres dos Warren, que é o caso da família Smoor. Tem até um vídeo curto aqui no YouTube e demais redes sociais contando brevemente o que aconteceu aí com a família Smoor e os Warren, mas vamos contextualizar aqui rapidamente também para criar uma linha cronológica certinha para vocês entenderem quais os meus pontos em relação ao que pode ser que aconteça nesse último filme de Invocação do Mal. A família Smoor, eles se mudam para uma casa na Pensilvânia no ano de 1973 e discretamente eles começam a perceber sons pela casa.
Assim como nos demais filmes de Invocação do Mal, né? Barulhos andando na casa, batidas na porta, sussurros, essas coisas mais básicas, podemos dizer assim. Com o passar dos anos, as coisas foram se intensificando de forma assim muito agressiva. E pelos documentos dos Warren, até agressões físicas aconteceram com integrantes da casa em relação a esses supostos espíritos e demônios que estavam ali naquela casa. Para vocês verem o nível de onde chegou. Esse pode ser comentado como um dos casos mais difíceis e complicados investigados por Ed e Lorraine Warren. Inclusive, esse caso da família Smoo virou um livro e também um filme, tá? O livro se chama The Haunted One Family's Nightmare, de 1988, e o filme é de 1991, chamado The Haunted. Então, de fato, foi um caso bastante comentado na época. Dizem que é um dos casos mais difíceis dos Warren. No próprio trailer disse que é o último caso investigado por eles, mas eu acho que não foi. Se foi o caso da família Smoo, eu acho que não foi o último caso investigado por eles, mas de fato foi um dos casos mais difíceis, assim, investigado pelos dois, e a gente já vai saber disso daqui a pouco. Como eu disse, né, a família se mudou para essa casa na Pensilvânia em 1973. Só que os Warren, eles só se envolveram nesse caso em 1986. Ou seja, a família ficou passando por esses perrengues por mais ou menos aí 13 anos. Vocês imaginam 13 anos passando por um perrengue nesse nível aí, nesse nível absurdo, assim, bizarríssimo. E aí os Warren, né, entraram aí nesse caso para poder investigar, para saber o que estava acontecendo. A conclusão de Lorraine Warren foi que a casa era possuída por 4 entidades. Um espírito comum, só que maligno, 2 demônios e um terceiro demônio que era muito mais poderoso do que esses 2 que também estavam na casa. Ou seja, era uma casa possuída por 4 entidades malignas, cada uma ali no seu grau de poder ou de superioridade, de hierarquia, algo assim. E aí chegamos na parte das conclusões que eu tirei em relação ao que eu vi no trailer, ao que eu estudei sobre o caso da família Smoo e a tudo que envolve ali, tanto as inspirações para os roteiros dos filmes. Vamos para as considerações que eu tirei em relação a tudo isso aí, que eu tentei linkar uma coisa com a outra para a gente chegar num ponto não tão surtado assim. Vamos lá. A gente já começou aqui o vídeo falando dos 3 protagonistas dessas histórias, né? Valak, Malthus e Bathsheba. O que eu acredito? Vendo o trailer, em algumas coisas do trailer, principalmente tem um trecho que a Lorraine fala pro Ed que alguma coisa diferente está acontecendo, eu acredito que em algum momento possa ser que os 3 demônios, eles foram mandados de volta pro inferno, nos respectivos filmes que eles tiveram mais protagonismo. E aí eu acredito que no filme, tá? Isso é um achismo meu, tá, gente? É uma teoria da conspiração que eu criei na minha cabeça. Acredito que em algum momento do filme, esses 3 demônios, mesmo que trancados, como por exemplo a Annabelle tá trancada naquela caixa de vidro, eu acredito que em algum momento ela possa sair daquela caixa de vidro por algum motivo específico, não sei qual, tá? Não sou roteirista de filme, mas acredito que em algum momento nós vamos ter de novo, só que juntas, né? Essas entidades, esses demônios soltos aí pelo mundo e os 3 fazendo a mesma maldade com a mesma família, que no caso, a família Smoo. E tem até um trecho do trailer, né, que a Lorraine, ela tá entrando no quarto e aí tem uma pessoa agachada, que aí eu não sei se é algum integrante da família ou algum espírito que ela tá vendo ali, que fala pra ela, nós estávamos te esperando vocês por muito tempo. Então eu acredito que possa ter ali essa questão dos 3 principais, não só os 3 principais, ainda vou chegar nesse ponto específico, mas esses 3 principais protagonistas, Valak, Bathsheba e o Malthus, estarem juntos por um mal maior, né? Por um bem maior, por um mal maior do que de tudo que já aconteceu desde o primeiro Invocação do Mal, e Annabelle, e a Freira, etc, etc. Fazendo umas pesquisas na internet, eu percebi que Valak, Bathsheba e o Malthus, eles são demônios fortes. Valak é
mais forte do que eles três, né? Do que eles três não, do que eles dois, do que Bathsheba e do que o Malthus, mas que os três são serventes a um poder maior, a um demônio maior. E aí seja ele o diabo ou o próprio Lúcifer, mas não tem, isso não foi mencionado em filme nenhum, mas de fato os três estão trabalhando para um mal maior. Não é à toa que, se eu não me engano, no Invocação do Mal 2, né, que é a primeira vez que Valak aparece antes de ter o filme da Freira, a própria Lorraine fala que Valak precisava fazer um sacrifício com um humano para poder conseguir alguma coisa. Gente, se eu tô falando coisa errada, vocês me perdoem, mas eu tenho isso assim um pouco na minha mente. E aí é onde o Ed salva a Janet, né, que ele cai com ela da janela, e aí ele salva, e aí a Lorraine sabe o nome da Valak, né, e manda a Valak de volta para as profundezas do inferno. Assim como a Bathsheba, lá no primeiro filme, possuiu a mãe da família dos Perron para poder sacrificar a própria filha, assim como Bathsheba tinha feito há anos atrás com o filho e tudo mais, aquela história que vocês já conhecem. Então, vocês conseguem perceber que eles estão querendo um sacrifício humano para poder conseguir alguma coisa, um poder, serem maiores, terem mais poderes. Então tem ali essas ligações entre esses três, por exemplo, né? Até o Malthus, né, que possuiu a Annabelle. Só que nós temos mais um detalhe no trailer. Por quê, né? No trailer aparece o quadro da Valak, aparece a boneca da Annabelle, aparece essa armadura do samurai que eu falei, que não tem nada a ver, só tô mencionando assim para poder falar sobre o que aparece. Aparece o cálice do terceiro filme, né, da bruxa, que era filha do padre, e que ela tentou até que aquele menino fosse sacrificado. É o primeiro caso comentado na mídia sobre usar um lado espiritual para inocentar uma pessoa, dizer que ela estava possuída e tudo que vocês também já sabem, mas eu tô comentando sobre os artefatos que aparecem nesse trailer, porque é meio que um trailer nostálgico para quem é fã, né, da saga, mas também pode ser pistas dadas ali na nossa cara e a gente não tá percebendo. E aí aparece esse cálice da bruxa, que inclusive no final do filme, como ela não conseguiu uma alma pro demônio, o demônio leva o corpo dela, no caso. E aí esse demônio não aparece quem é o demônio, não é mencionado, é só um demônio. Então eu fiz uma ligação de que esse demônio, que a bruxa queria oferecer o corpo do Arne, assim como ofereceu de outras vítimas que aconteceram antes ali no filme, na questão do filme, possa ser esse grande aí dono, ou quem manda de fato no inferno, ou no lugar onde ficam esses demônios, essas almas, como Valak, como Malthus e Bathsheba. Então eu meio que fiz essa ligação de que nesse último filme, nessa menção de Lorraine ter chegado na questão da casa ter 4 entidades, um espírito comum, maligno, 2 demônios e um terceiro demônio que seja mais poderoso, mais perigoso que esses 2 outros, né? E aí a gente pode pensar que, pode ser que esteja Valak e Malthus, por exemplo, Valak e a boneca da Annabelle, que são quem aparecem no trailer. Uma outra coisa que eu pesquisei, que eu quis colocar aqui no roteiro pra gente comentar, que pode ser que seja mais uma ponta pra gente entender algumas dessas coisas que eu falei aqui, é pela questão da inspiração, e isso já foi até comentado também quando as pessoas vão falar sobre Valak, né? Que Valak é um demônio real, só que ele não é em forma de freira. A freira em si foi criada ficticiamente pro filme, para dar um impacto maior e mexer ali com a religiosidade da Lorraine Warren também, e da outra menina lá, que eu esqueci o nome dela, a irmã Irene, né, no filme de fato da freira, que é a questão da Goetia, um grimório do século XVII, e que lista 72 demônios subordinados a um rei ou a Lúcifer. E Valak está presente nesse grimório, né? E tá lá mencionado como um rei do inferno, algo assim, e tem 30 outros demônios sendo subsidiados por ele, assim, de alguma forma. Então, dos 3 que eu falei, Valak é um dos mais fortes, mas não acredito que Valak seja, de fato, o demônio principal, e acredito que nesse último filme nós podemos ter aí a presença desse grande
rei aí, né, que manda tanto em Valak quanto em Malthus quanto em Bathsheba. Embora o filme nunca tenha falado que eles servem alguém, ou falou brevemente assim, mas a gente não tem assim, eles são serventes a tal demônio, ou serventes a Lúcifer, serventes ao diabo, mas essas são os meus pensamentos sobre o que a gente pode ver aí nesse último filme da franquia, e que inclusive estão dizendo que não vai ser o último de fato, vai ser um fechamento de ciclo, né, porque o Ed morreu, se eu não me engano, em 2005, a Lorraine faleceu em 2019, então estão dizendo aí em teorias que os próximos filmes vão ser ligados em torno da irmã Irene, né, que inclusive é a irmã da Vera Farmiga na vida real, e aí ela tem essa ligação, ela tem os mesmos poderes que a irmã e tudo mais, então tem teorias dizendo que a saga vai continuar, só que pela ótica aí da irmã Irene. E é isso, gente. Eu quis trazer um vídeo aqui pra vocês, montei um roteiro bonitinho aí pra vocês entenderem os meus pontos. Se vocês concordam comigo ou se não concorda, deixa o comentário aqui embaixo. Vamos debater aí. Eu tô muito ansiosa pra ver esse Invocação do Mal 4. Eu sou muito, muito, muito fã da franquia. Eu amo todos os filmes, gente, todos. Até esse dia, como eu disse, eu parei pra ver todos em ordem cronológica e é uma experiência completamente diferente, assim, maravilhosa, porque eu nunca tinha visto em ordem cronológica. Então, de fato, é muito, muito legal, assim, muito incrível e é outra experiência. Se você nunca assistiu em ordem cronológica, vai assistir, porque você tem uma percepção de coisas que você pode não ter percebido antes, quando viu a primeira ou a segunda vez, assim como eu tive. E se vocês têm teorias aí sobre esse novo filme de Invocação do Mal, comenta aqui embaixo também, deixe seu comentário. E se tem relatos sobre casos sobrenaturais, mande para contatosombria@gmail.com que eu trago o seu relato aqui. O e-mail tá aqui na bio, tá? O Pix também, se vocês quiserem ajudar o canal, tá tudo aqui na bio desse vídeo. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, porque tem um canal agora lá no Instagram, tá? O meu Instagram é Cristal do Sombria. Vou deixar o arroba aqui na tela e aqui embaixo. E Sombria Oficial lá no TikTok, onde eu posto também conteúdos curtos todos os dias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo aqui do Sombria.